parte onde tratamos das doutrinas pré-milenistas, né? Falando primeiramente dos conceitos antigos de pré-milenismo, aquilo que geralmente era entendido na igreja primitiva, que veio a ser qualificado como uma visão quiliasta, tá, ok? Uma visão que entende o milênio como sendo a realização do sétimo ano, o sétimo período de 1000 anos na história, tá certo? No decorrer contínuo da história de 6.000 anos, da história humana, e ao adentrar no ano 7000 seria também adentrar ao milênio ou ao milênio sabático, tá certo? Que seria a realização deste milênio conforme o texto de Apocalipse. Então, conforme Irineu também assim afirmava, seria vivenciado esse período de milênio sabático, que também seria uma preparação para o novo céus e nova terra no 8º milênio, né? Ao passar os 1000 anos sabáticos, a entrada do novo céus e nova terra. Então o milênio sabático também como uma preparação para o novo céus e nova terra. Então a igreja primitiva, ela adotava uma visão pré-milenista, com ênfase nessa questão quiliasta, tá certo? E além disso, ela também era bastante judaizada, no sentido de pôr o foco em cima da realização da história, na realização escatológica da história de Israel. Então Israel ocupava um plano central na escatologia da igreja, isso porque muitos elementos da igreja eram judaicos, né? Eram judeus, eram cristãos advindos do judaísmo. Então a gente procurou fazer a diferenciação, né, entre esse tipo de manifestação de pensamento judaico e aquilo que Paulo condena em Gálatas, que é a judaização da igreja. A igreja não sendo vinculada ao seu plano de salvação somente a Cristo, mas dividida entre Cristo e as leis mosaicas. Então a questão não é bem essa. A questão é que nesse olhar escatológico da igreja primitiva existiam muitos elementos que priorizavam a questão judaica, a questão de Israel. Então Israel sendo restaurado, a igreja vivendo os 1000 anos em Israel. Então isso não chega a ser um desvio doutrinário, mas era uma ênfase excessiva sobre essa questão de Israel, e a gente entende que por causa da presença de muitos judeus dentro da primeira igreja, da igreja primitiva. E aí no decorrer da história, vimos também, já discutimos aí na aula passada, acerca dos excessos que foram criados por esses pensadores que tinham essa visão quiliasta da história, né, essa visão do milênio sabático, e que esses pensadores acabaram exagerando a sua forma de se expressar acerca dessa doutrina, criando uma visão extremamente grotesca, uma visão extremamente materialista, que veio a instigar contra eles o ataque, veio instigar contra eles a contradição por aqueles que adotaram uma visão alegorizada desta passagem de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, quando surgem as grandes mentes aí da escola alegorista, né, de Alexandria, Eusébio de Cesareia, um outro que não me recordo agora, Irineu era manifestar essa visão quiliasta, como a gente viu lá na leitura que fizemos na aula passada. Orígenes. Então vimos aí que Orígenes também pertencia a essa escola que valorizava a alegorização. Eusébio de Cesareia, como já citei, Agostinho, que tinha uma visão pré-milenista e depois passa para essa questão amilenista, em virtude desses excessos causados pelos quiliastas. E futuramente vamos ver grandes exponenciais aí da reforma, né, como Lutero, Calvino. Eu até li a Instituição da Religião Cristã de Calvino, no tomo 2, onde ele se manifesta de uma forma bastante dura contra essa ideia quiliasta, né, essa ideia de 1000 anos cronológico e de 1000 anos vivenciado de uma forma literal na Terra. Então ele adota esse ponto de vista de que a alegorização é a melhor proposta, no sentido de espiritualizar toda essa leitura aí, como já dizia Orígenes, né, no início da sua formulação acerca dessa manifestação amilenista. E aí vimos que, na verdade, foi muito útil essa defesa desses amilenistas, porque serviu exatamente para mostrar o que havia de ruim nesses excessos construídos por esses quiliastas, principalmente pelos montanistas, que eram uma seita, foram condenados aí no concílio, mas que deixaram dentro dessas interpretações este
ranço de distorção da Sagrada Escritura. Então, na verdade, essa defesa dos amilenistas contra os quiliastas, né, da antiguidade, foi, na verdade, muito útil. Foi muito útil ao Evangelho, foi muito útil à história da igreja, para exatamente expurgar essas questões antibíblicas, essas questões excessivas. A gente fez até uma analogia entre a prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade. A prosperidade é uma doutrina bíblica. Então a Bíblia fala acerca da prosperidade, fala acerca do justo que confia plenamente no seu Deus, que espera no seu Deus, que não se vê ansioso, né, solícito pelas coisas da vida, pelas coisas futuras, mas que espera em Deus e sabe que dele vem a prosperidade. E outra coisa é a teologia da prosperidade, que lança um enfoque financista sobre a questão do Evangelho. É um Evangelho vendido, é um Evangelho comercializado, é uma espécie de manipulação da Escritura através de algumas intervenções externas de pensadores, alguns que bolam esquemas, bolam alguns tipos de interpretações distorcidas e assim levam o povo a entender que tem alguma espécie de forma de manipular Deus através do dinheiro, de usar a igreja como uma instituição financista, uma instituição financeira. Então vemos aí que da mesma forma que a teologia da prosperidade é uma distorção da prosperidade bíblica, asseverada aí por aqueles que têm compromisso com as Sagradas Escrituras, assim essa forma de quiliasmo manifestada na antiguidade, não no seu começo, mas na sua manifestação mais excessiva, na sua distorção, veio a ser também uma distorção do pré-milenismo, pré-tribulacionismo, que é o que nós vamos abordar agora. Dentro das doutrinas pré-milenistas, vamos começar a ver a questão da doutrina pré-milenista, pré-tribulacionista, a começar aí pela questão das duas ressurreições, que é um ponto-chave na divisão entre pré-milenismo e amilenismo. Lembrando-se que a doutrina pós-milenista, que foi adotada durante bastante tempo, ela acaba por ser desprivilegiada, porque era uma doutrina excessivamente otimista, tá certo? Excessivamente otimista. Ela tem um grande auge aí nos movimentos de evangelização, com Jonathan Edwards, com William Carey, com Whitby, pessoas que impulsionam a obra de evangelismo pelas terras, pelos mundos, pelos povos, né? Missões transculturais, e que chegam a um determinado auge, mas depois acabam em declínio por causa de alguns pensadores que manifestam pós-milenismo e acabam dissociando ele dessa visão espiritualizada que tinham esses antecessores, e passam a associar a sua visão pós-milenista com uma visão de progresso social. Essa visão de progresso social acaba sendo aproveitada por movimentos progressistas, nacionalistas, que estavam surgindo na Europa, e vem aí a grande crise do pós-milenismo, quando alguns pensadores pós-milenistas estão associados com o nazismo até, que era uma doutrina, que era um ponto de vista nacionalista, ultranacionalista, progressista, e que acabou levando a Alemanha a um grande colapso, né, quando a Alemanha se deixa envolver por esse tipo de doutrina, esse tipo de maquinações, né, desse partido nazista, e se vê mergulhada aí nessa questão sinistra aí da mortandade dos judeus, da perseguição das minorias, né? Então, uma vez que esses pensadores acabaram tendendo para esse lado, acabaram dando certo apoio a esse tipo de visão, isso acabou trazendo uma aura muito sinistra para esse tipo de interpretação, né? Acabou levando eles a serem desprivilegiados, né? A serem marginalizados. Então vemos aí que os pós-milenistas, que acabam se envolvendo aí com esse tipo de visão, quando perdem aquela visão espiritual, aquela visão centralizada na Bíblia, que tinham aí os seus primeiros defensores, são levados a esse tipo de distorção e acabam ficando marginalizados em relação às interpretações, e muitos dos pós-milenistas retornam para uma visão amilenista. E não somente isso, mas também porque essa visão otimista que tinham do mundo com relação a um progresso, a uma constante melhora da história da humanidade, até enfim estabelecerem um milênio de Cristo aqui na Terra, com uma conversão, se não total, mas uma conversão da grande maioria da população do mundo, vêm-se frustrados na Primeira e Segunda Guerra Mundial com a destruição
da sociedade, né, dos sistemas que estavam sendo construídos, e com a destruição de muito daquilo que era uma visão religiosa das sociedades. Então surge aí a filosofia existencialista, surge aí muitos movimentos ateus, e com esse crescimento, essa perda da visão religiosa das populações, acaba por frustrando essa perspectiva otimista que era manifestada pelos pós-milenistas. Então o pós-milenismo acaba saindo, né, do foco. Seus defensores, muitos deles, naturalmente migram para o amilenismo, porque era a visão mais próxima, da mesma forma como os pós-milenistas alegorizavam a questão do milênio, entendendo que o milênio estava sendo construído pela igreja e que Cristo viria não iniciar o milênio, mas sim autenticá-lo, né, oficializá-lo ao final do milênio, quando finalmente o reino já estivesse todo construído aqui na terra. E enfim, Cristo viria oficializar o milênio. Então isso não seria necessariamente um período cronológico de 1000 anos, e também não seria literal, mas estava sendo construído pela igreja. Não seria algo que Cristo viria construir, iniciar e construir. Ele viria assim ao final da construção do milênio, quando já pronto, oficializá-lo, né, estabelecendo o seu reino na terra. Então vê-se que tanto a questão pós-milenista quanto amilenista, que também entende que o milênio não é cronológico, que também não é literal nesse sentido de Cristo vir estabelecer aqui na terra, mas que na verdade Cristo está reinando com os salvos na glória, e está reinando na terra através da igreja, tá certo? Mas não literalmente na terra, não estabelecendo um reino literal com fronteiras, com bandeiras, com administração aqui na terra, acaba por tornando essas duas visões próximas em relação a essa questão de alegorizar essas passagens que tratam do milênio. Já distantes, né, do pré-milenismo. Pré-milenismo que entende que o milênio é algo futuro, que será estabelecido no futuro, e que Cristo virá iniciar o milênio aqui na terra. Ao final do período de tribulação, Cristo virá na parousia, quando virá fisicamente, né, todos os olhos verão, juntamente com a igreja, virá estabelecer o seu reino milenial e reinará durante 1000 anos. Até existem aqueles que têm uma variação entre será 1000 anos cronológico, ou na verdade 1000 anos significa simplesmente um grande espaço de tempo. Existe até essa variação, mas ambos pré-milenistas entendem que o milênio é futuro e será estabelecido por Cristo. Então, logo o pré-milenismo fica de um lado, pós-milenismo e amilenismo do outro. Na questão um alegoriza e outro literaliza, a questão do estabelecimento do milênio. Então o pós-milenismo, quando se enfraquece, ele acaba naturalmente vindo para dentro do amilenismo. Agora, uma grande mudança que há entre o pós-milenismo e o amilenismo é a questão do amilenismo ser pessimista em relação à história. Entender que não haverá um progresso, uma progressiva melhor na história humana. É um ponto que se aproxima do pré-milenismo, que também entende que não haverá uma progressiva melhora. Só que o amilenismo permanece na questão da alegorização, diz o milênio não será literal e não será cronológico. E aí essa divisão, ela surge principalmente dentro dessa questão que vamos estudar agora, acerca das duas ressurreições. Esse é o ponto-chave que divide essas duas interpretações, que no caso hoje são amilenismo e pré-milenismo, tendo o pós-milenismo migrado, né, para dentro da interpretação amilenista, sendo defendido talvez hoje por pouquíssimas pessoas defendendo o pós-milenismo. Mas vemos agora, a partir desse estudo que vamos fazer, as duas ressurreições e o ponto em que elas se apoiam no texto que está em tela aí, no texto de Apocalipse 20. Um dos aspectos principais do pré-milenismo é a crença em duas ressurreições corpóreas, mencionadas em Apocalipse 20, versos 4 ao 6. Então, primeiramente, a leitura que temos aí em tela, com os principais versículos aí que vão dividir essas duas escolas de interpretação. Então, Apocalipse 20, verso 1 diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Tá certo? Então aqui começa a questão do milênio sendo trazida à baila, né? Amarrou por 1000 anos. Então é dito aqui que o diabo, né, o dragão, ficará amarrado por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Novamente é mencionado que há um período em que o diabo não atuará sobre as sociedades humanas, porque estará amarrado por 1000 anos.
e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, ou seja, que não se dobraram à investida do dragão, à investida do diabo, mas que continuaram, permaneceram no seu testemunho. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram. E aqui surge a grande questão que divide as duas escolas de interpretação, sendo hoje principalmente abordadas como amilenista e pré-milenista, tá certo? Essa questão da interpretação deste termo, enquanto ser um termo que trata de algo literal ou de algo alegórico, tá certo? Então, se for literal, pré-milenismo e as doutrinas pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista, mas ambas pré-milenistas. E aí, tanto essa questão dessa palavra, que é um ponto-chave que vamos estudar aqui, quanto a própria questão da interpretação geral no que diz respeito ao milênio que foi abordado, conforme foi abordado aqui. Mas essa palavra é uma palavra principal aí nessa leitura dessas duas escolas. E reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, se dizemos que isso aqui é literal, dizemos que há uma ressurreição literal e que esses que participam dessa ressurreição estarão reinando com Cristo durante 1000 anos. Exatamente os 1000 anos durante os quais Satanás estará amarrado, conforme lido aqui em cima. Mas os outros mortos não reviveram. Logo, existe um grupo de pessoas que reviveram literalmente e estão reinando com Cristo durante 1000 anos. Período, aliás, conforme já foi abordado, em que Satanás estará amarrado e não tentará as nações, mas que as nações estarão submetidas ao governo de Cristo e da igreja. E essas pessoas que reviveram participarão deste governo e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros não reviveram. Veja só, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, entendido, a leitura pré-milenista entende que há uma ressurreição literal no início do milênio, tá certo? Quando Cristo, na parousia, vir à terra com a sua igreja e estabelecer o seu reino milenial. E aí, nessa ocasião, é que irão reviver aqueles que não se dobraram às investidas do anticristo, que não aceitaram o sinal. Irão reviver e adentrarão a este reino milenial para reinar juntamente com Cristo. Estarão presentes nesse milênio. Mas há um grupo de pessoas que não reviveram. Há um grupo de pessoas que reviveram e um grupo de pessoas que não reviveram, conforme o texto diz aqui. Até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Há uma primeira ressurreição porque há uma segunda ressurreição, conforme veremos também na continuação do nosso estudo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte. Mas serão sacerdócios de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então é na leitura que se faz desses textos onde vemos a divisão principal entre as duas escolas. A divisão principal entre as duas escolas, as escolas que são predominantes hoje. O amilenista entende que esta leitura tem que ser feita a partir de um ponto de vista alegórico, como já foi asseverado por Orígenes lá atrás, a leitura que a gente fez, e também aquilo que foi asseverado por Agostinho, na leitura que a gente também fez no livro A Cidade de Deus de Santo Agostinho. Então vemos que eles olham para essa narrativa, entendem que este reviver, este viveram que está aplicado aí, não é reviver literalmente como uma pessoa que está morta, quando, por exemplo, Jesus, ao encontrar-se com o grupo daqueles que acompanhavam a viúva de Naim para enterrar o seu filho, toca no esquife, aquela multidão para. Então Jesus chama o rapaz, ele chama ele de volta à vida. Então o rapaz ressuscita. Ele, tendo ressuscitado, entrega a sua mãe. Então ele não revive espiritualmente para viver uma vida de comunhão com Deus. Ele revive fisicamente. Ele é chamado da morte à vida, fisicamente. Ressuscita e entrega a sua mãe. Ele revive. Tá ok? Então essa leitura que é feita nesse trecho, o pré-milenista lê nesse nível. Ele lê desta forma essa afirmação. Eles reviveram fisicamente, que o amilenista ele procura lançar sobre essa leitura uma visão alegorizante
dizendo que este reviver é na verdade a passagem de uma vida de pecado para uma vida de salvo, a passagem de uma vida de condenação para uma vida de salvação em Cristo Jesus. E na verdade essa primeira ressurreição é a ressurreição da salvação, a ressurreição da conversão para Cristo, quando todos aqueles que se converteram para Cristo reviveram nele, saíram da morte para a vida, da morte de pecado para a vida na salvação em Cristo Jesus. Eles olham dessa forma esse texto, com esta alegorização, entendendo que não é que isso é irreal, não é que isso não existe, não é que isso não acontece. Isso acontece, mas não no plano físico, acontece no plano espiritual, e é assim que eles entendem, é assim que eles leem este reviver. Só que existe um conflito aí entre essa afirmação, entre essa construção teológica e aquilo que o próprio texto afirma. A gente vai ver que o próprio texto nos fornece elementos para entendermos que este viveram, tá certo? E esses não reviveram, conforme está no próximo versículo, tratam-se de viver ou de ressuscitar fisicamente, ou de não viver, não reviver, não ressuscitar fisicamente. Um grupo ressuscitará fisicamente para estar inserido neste reino de Cristo durante o milênio. E outro grupo maior não reviverá, mas aguardará a última ressurreição, que será a ressurreição no juízo final. Tá ok? Então, todos participaram da primeira morte. Só que este grupo não participa da segunda morte. Que grupo? O primeiro grupo que ressuscita. O primeiro grupo que revive. Viveram e não participou da segunda morte. O outro grupo que não reviveu, conforme abordado no outro versículo, são aqueles que vão reviver ao final do milênio. Serão ressuscitados todo o grupo dos condenados desde o início, desde Caim que mata seu irmão Abel, até o último ímpio que morreu na guerra da batalha do Armagedon. Reviverão para quê? Para serem condenados no juízo final e então receberem o dano da segunda morte. Na segunda morte, a morte eterna, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Aquele mesmo a quem Cristo se referiu quando disse que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Quando ele faz uma analogia entre o Geena, o Geena de fogo, o Vale de Inon, quando ele aproveita aquela visão, aquele espaço geográfico que havia na cidade de Jerusalém, aquele morro, aquele vale que havia onde as pessoas lançavam os detritos, lançavam lixo, lançavam carcaças de animais mortos, lançavam corpos humanos e ateavam fogo, e tinha que constantemente atear fogo, e constantemente vinha mais lixo e o fogo queimava e o bicho comia as carcaças de animais podres, E Cristo usa essa imagem para pintar um quadro acerca do lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E é esse o destino daqueles que ignorarem os avisos da palavra de Deus. É esse o destino daqueles que virarem as costas para aquilo que está afirmado neste livro, aquilo que está afirmado nesta revelação. Tá ok? Então, essas pessoas que não participaram da primeira ressurreição são aqueles que se comprometerão na segunda ressurreição, na segundo momento aí em que haverá ressurreição. No primeiro será no início do milênio. No segundo momento em que haverá ressurreição será ao final do milênio, quando Satanás então será solto, sairá para enganar as nações, haverá a grande guerra de Gog e Magog, e haverá aí então a destruição desses exércitos e a ressurreição agora daqueles que serão julgados e condenados no juízo final. Okay? Então é assim que se dividem essas duas interpretações. E aí vemos o principal desse texto, que ressaltamos aqui. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ao próximo versículo diz: mas os outros mortos não reviveram. Então há dois grupos, um grupo que ressuscita ao início do período de milênio, do reino milenial de Cristo, e há outro grupo que só ressuscitará ao final do período milenial, depois dessa batalha. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, na ressurreição daqueles que não negaram a Cristo, daqueles que não aceitaram a marca da besta, que foram martirizados por causa disso. Nós vemos a menção deles na abertura dos selos, tá certo? No 5º selo vemos as almas dele embaixo do trono,
e mais à frente vimos eles vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. E aí completou-se o número de todos aqueles que morreram martirizados, né, sofrendo, sendo torturados, mas não negaram a Cristo, não aceitaram a marca do anticristo, nem na sua testa, nem na sua mão direita. Tá certo? Esses são os que participam da primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E os demais? Todos aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que morreram na batalha do Armagedon, aqueles que morreram ao longo de toda a história, desde Caim, e aqueles que morreram ao final do milênio na batalha de Gog e Magog. São aqueles que participarão da outra ressurreição, ressurreição para serem julgados no juízo final. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, aqueles que participaram da segunda morte. Uma morte já participaram, desde Caim, né? Aliás, desde Adão e Eva, quando atentaram, né, contra Deus, desobedeceram a sua ordem, e então participaram da morte física, né, como condenação divina. Só que aqueles que foram justos, viveram na esperança do Messias, aqueles que viveram em obediência à palavra de Deus, mesmo tendo errado, viveram depois em obediência, são aqueles que foram agraciados com a salvação em Cristo, quando Ele veio e consumou toda a sua obra de salvação, e libertou e tomou as chaves da morte e do inferno. Então Ele comprou com a sua salvação a alma de todos estes que morreram esperando pelo Messias, morreram submetidos à palavra de Deus. Tá ok? Então desde Adão o homem conhece a primeira morte. Agora, muitos daqueles que desde Adão conhecem a primeira morte morreram também condenados. Morreram condenados e não participaram da salvação em Cristo. Participaram da salvação daquele que seria o Messias, a semente que viria da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. Então aqueles que participam da salvação em Cristo, desde o começo, não verão a segunda morte. A primeira morte vem. Desde Adão o homem conhece a primeira morte. Tá certo? E aí, desde aqueles que o primeiro ímpio até o último, conhecerão também a segunda. A primeira morte eles já conhecem. Estão num estado de condenação. Aguardando o quê? Não a primeira ressurreição, que será a ressurreição a ressurreição dos mártires, aqueles que adentrarão o reino milenial de Cristo. Os outros não reviveram, até que ao final do milênio haverá essa ressurreição, essa segunda ressurreição, quando então haverá o juízo final e a segunda morte. A primeira morte eles já conhecem, não conhecem ainda a segunda morte. Então vemos aí nesse trecho, o viveram é o ponto-chave, essa palavra aqui, viveram. E esta palavra, no grego, ela tem essa forma, dzesan. Dzesan. Ok? Então a palavra viveram no português, em grego, é dzesan. E esse dzesan, este verbo significa ressurreição física e está presente com este mesmo significado nestes textos bíblicos. Aí vemos aí outros referenciais que aplicam a palavra dzesan e significam viver fisicamente. Esses textos aqui, temos o texto de Mateus 9,18, onde diz: dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Dzesan. Certo? Mateus 9,18. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Certo? A mesma aplicação dessa palavra reviver, reviver fisicamente. João 11,25. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu, e também a viver, e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Também a aplicação da palavra de Zesan, e significando ressurreição para uma vida física, ressurreição física. Romanos 14:9. E sim, em todos esses trechos, e não somente esses trechos, mas outros até que não citamos aqui, inclusive outros trechos no próprio Apocalipse, a palavra viveram é lida nessa forma de Zesan, e essa forma é lida como uma ressurreição física. Por que somente naquela aplicação, com relação ao Apocalipse 20, versículo 4, ela teria outra significação? Essa é a questão do grande debate entre amilenismo e pós-milenismo. Esta exceção de interpretação. Se a interpretação ela vem numa linha contínua,
aplicando essa palavra, fazendo a leitura dela como uma ressurreição física, não pode somente naquele texto, por causa de uma exceção produzida por uma interpretação teológica, tá certo? Uma interpretação externa ao texto, aquele que a gente viu em hermenêutica, a baixa crítica, né? Ou a crítica textual, a interpretação textual, aquilo que lança a mão do uso do léxico grego, tá certo? Com relação ao Novo Testamento, e o léxico hebraico com relação ao Antigo, e entende o texto, faz a exegese do texto a partir daquilo que o texto fornece. Então, se o texto nos fornece esse tipo de interpretação, essa possibilidade de interpretação no sentido literal, por que eu tenho a liberdade de aplicar uma interpretação alegórica, sendo que o próprio texto foi lido de forma literal ao longo das outras interpretações? E a gente vê também a questão da harmonia do contexto. Então, existem contextos próximos e contextos distantes. No contexto distante, vemos aí todos os textos que mencionam essa palavra e a sua leitura literal. Por que somente naquele texto nós podemos abrir uma exceção?